A paz de Cristo, bom dia. Glória a Deus. É um privilégio estar aqui para falar da palavra de Deus. Sempre que nós somos convidados, é sempre uma honra e é uma responsabilidade muito grande. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Glória a Deus. Enquanto você abre a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, quero agradecer ao pastor Henrique, pastor Tony, a todos vocês que estão aqui nesta manhã. Que Deus os abençoe e esteja com seus ouvidos atentos, porque eu creio que Deus falará com você, falará comigo, falará conosco nesta manhã. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 35 em diante, diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguiu Jesus. Ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus ir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem referiram-se os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse texto, com um tema muito importante: o poder de um encontro. Eu quero falar com vocês sobre quem é Jesus para você. Pessoas aqui que nós lemos tiveram um encontro com Jesus. Todos os dias, nós, na nossa vida, nós temos encontros. Encontros no trabalho, encontros de família, encontros diversos. E se eu perguntasse para você, quem foi a pessoa mais importante da história? O que você responderia? Quem é a pessoa mais importante para você? Se você pensasse aqui na questão da história, quem é a pessoa mais importante que existiu? Você diria, provavelmente, estamos numa igreja. Talvez a sua resposta fosse: é Jesus. Glória a Deus por isso. Você diria: é Jesus. Mas, de verdade, Jesus é a pessoa mais importante da história? Ok. Tá, e para a sua vida, de verdade, quem é Jesus para você? Porque algumas pessoas acham que Jesus foi um bom mestre, um excelente professor, que ele trouxe lições morais, como do Sermão do Monte, que Jesus ensinou coisas boas. De verdade ele ensinou a palavra. Mas muita gente
entende e valoriza Jesus aí fora como um grande mestre, mas não valorizam como o que está aqui na palavra de Deus. Se você valorizar Jesus só como um bom mestre que ensinou princípios morais, isso não passa de sociologia. Muitas pessoas entendem Jesus só no aspecto sociológico. Não. Aqui nós vamos ver o testemunho de João Batista, o testemunho de Filipe, o testemunho de André, o testemunho de Natanael, o testemunho de algumas pessoas. E eles vão começar, na medida que eles têm um encontro com Jesus, eles passam a entender quem é Jesus. E é isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, o poder de um encontro. Interessante que eu quero que você caminhe comigo agora. Você tem que se transportar comigo. Feche seus olhos aí da sua imaginação e vem comigo lá para as estradas empoeiradas da Galileia. Lá para as estradas empoeiradas da Judéia. Vamos percorrer aqui alguns caminhos na Bíblia onde Jesus estava. Imagine aquela cena. Jesus vai começar o seu ministério. Mas se você olhar o Evangelho de João, há uma coisa muito interessante. Porque João, ele não começa seu evangelho com a genealogia de Jesus. Ele começa seu evangelho lá na eternidade. Ele diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele começa na eternidade, apresentando o Jesus divino. Ele não apresenta a genealogia humana de Jesus. Ele começa lá na eternidade e ele vem aterrissando. Aí no versículo 14 ele fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele fala: Deus veio até nós. Deus se aproximou de nós. Mas ele não para por aí. Aí ele termina, nós lemos aqui, Jesus dizendo: em verdade vos digo. Versículo 51. Que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele termina com uma ponte entre o céu e a terra. Jesus é esse elo de ligação. Ele está fazendo essa ligação entre os céus e a terra. Deus que se fez homem. E agora ele vai impactar a nossa vida, ele vai impactar a nossa humanidade. Então aqui a gente começa olhando que João termina dessa forma. Vai da eternidade à conexão com a terra. E eu quero falar com vocês agora sobre essas pessoas. Então, Jesus, quando você vai olhar João Batista, ele vai iniciar o ministério de Jesus. Jesus vai para ser batizado por João. Quando ele está chegando para ser batizado por João, João vê o Espírito Santo descer sobre ele. Ele diz: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu é que careço de ser batizado por ti, vens tu a mim. João reconhece que ele não é digno de batizar Jesus, mas Jesus fala: você precisa fazer isso para que se cumpra toda a justiça de Deus. Você tem que fazer isso. Porque aquilo ali é um testemunho público, o batismo é um testemunho público. Naquele momento, João aponta para Jesus e diz aí: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus não é só uma pessoa moral, que traz princípios morais, ele tira o pecado do mundo. No versículo 29, ele falou isso, e no versículo 35. Se você olhar, João Batista, ele vai dando uma descrição. Mas o texto diz que no dia seguinte, versículo 35 que nós lemos, Jesus foi passando. E João, ele está do lado de 2 de seus discípulos. E quando Jesus está passando, então começa a caminhar comigo. João olha para aqueles discípulos e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Aleluia. Aí na hora, aqueles 2 discípulos, eram discípulos de quem? Diz o texto, discípulos de João. Sabe o que eles fizeram? Abandonaram tudo e foram seguir Jesus. Começaram a seguir Jesus. Eles deixaram seu mestre, João Batista, e foram atrás de Jesus. Só que sabe o que acontece? Olha o versículo 38. Jesus, vendo que eles estavam seguindo Jesus, Jesus olhou para eles e disse assim: que buscais? O que vocês querem? Eu pergunto para você hoje nessa manhã: o que você veio fazer aqui? O que você veio buscar aqui hoje de manhã? Que buscais? O que você está fazendo aqui hoje? A que buscais?
Aí eles falaram, Senhor. Aí, bom, eles dizem, mestre, Rabi, onde o Senhor mora? Onde o Senhor assiste? Aí Jesus disse, vem comigo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu vou parar. Ele não falou assim, sai daqui, some daqui. Não, vem comigo. Vem passar o dia comigo. Quem quer passar um dia com Jesus? Aleluia. Vem passar um tempinho comigo. Vem comigo. Eu vou te mostrar onde eu moro. Vocês vão passar um tempo comigo. Irmãos, ninguém que teve um encontro com Jesus permaneceu da mesma maneira. Aleluia. Esses homens foram passar um tempinho com Jesus. E agora eu quero contar para você que há 7, quantos? 7 títulos que Jesus recebeu durante esses encontros. Eu quero começar com você mostrando agora esses 7 encontros, esses 7 títulos progressivos, uma revelação progressiva de Jesus. Quem é Jesus? Nós vamos caminhar nessa direção. Quem é Jesus? E a partir desses encontros nós vamos descobrir quem Ele é. Bom, quando a gente começa no versículo 35, já começa dizendo, João olha para os discípulos e diz, eis o Cordeiro de Deus. Então a primeira descrição, ele falou assim, Ele é o Agnus Dei. Ele é o Cordeiro de Deus. Irmãos, dizer para um judeu que aquela pessoa é um Cordeiro de Deus, é dizer para ele, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa salvação, Ele é quem morre no nosso lugar, Ele é quem nos resgata, Ele quem nos tira do pecado, é Ele quem resgata a nossa vida, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele não só dá ensinamentos morais, Ele resgata a nossa alma, Ele nos leva para o céu, Ele faz algo que ninguém poderia fazer. Ele é o Cordeiro de Deus. O sangue do Cordeiro salvou pessoas lá no Egito, o sangue do Cordeiro está salvando milhares de pessoas. O sangue do Cordeiro, ele faz a diferença na nossa vida. O sangue do Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira revelação, ele é a nossa redenção. Quem é Jesus para você? Ele é a nossa, ele é a sua, ele é a nossa redenção. Ele é a providência divina para a nossa vida. Então a primeira revelação é essa. E a partir desse momento, ele não apenas expia o pecado do mundo. Há um conceito teológico interessante aqui, porque a palavra expiação significa cobrir. Cobrir, alguém diria, mas está cobrindo o pecado? É expiação com X, não com S, de expiar a vida dos outros. É com X, de tirar o pecado. Essa expiação, que para o judeu era algo tradicional, eles pegavam o sangue do animal, uma vez por ano, no dia da expiação, eles iam e aspergiam o sangue sobre a arca da aliança. Aquilo sobre a tampa que se chamava propiciatório. Uma vez que aquele sangue era aspergido sobre aquela tampa, o homem era tornado favorável, propiciatório, propício diante de Deus. Então, no momento em que o sangue era aspergido, Deus olhava para o sangue e o pecado estava perdoado ou anulado por um ano. Os judeus repetiam isso de ano em ano, de ano em ano, de ano em ano. Só que Jesus não é o Cordeiro que apenas expia o pecado do mundo. O texto diz, ele não só expia, ele tira o pecado do mundo. Hebreus diz que ele ofereceu um único sacrifício. Jesus fez um único, suficiente. Os outros eram insuficientes. Os outros cordeiros eram insuficientes. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus é a nossa redenção. O segundo título, ele recebeu no momento em que os discípulos estão seguindo, e ele pergunta, que buscais? Eles olham para Jesus e dizem, Rabi, que quer dizer mestre. Onde o Senhor mora? Gente, Jesus, Ele é a nossa instrução. Ele é o nosso Rabi, Ele é o nosso mestre. Você quer aprender alguma coisa? Aprenda de Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Aprenda com Jesus. Muita gente quer aprender com A, com B ou com C. Mas às vezes o A é falho, é pecador, e realmente é. Se você aprender comigo,
Eu tenho algumas lições para ensinar, mas eu sou falho, eu sou pecador, eu dependo de Jesus. Olhe para Jesus, aprenda com Cristo, aprenda com Jesus. Jesus é o nosso mestre, Ele é o nosso mestre por excelência, Ele é a nossa instrução. Será que nós estamos dispostos a aprender de Jesus? Será que a gente obedece os ensinamentos de Jesus? Então Jesus, Ele é o Cordeiro, Ele é a nossa redenção, mas Ele também é aquele que nos ensina, é aquele que nos instrui. Ou a gente está visitando Jesus de vez em quando, a gente é um aluno ocasional, aparece na escola de Jesus de vez em quando. Ah, Senhor, agora eu preciso de uma instruçãozinha, me ensina isso aqui, Jesus. Você é aquele aluno frequente, ou você é aquele aluno que aparece de vez em nunca? Jesus te convida. Vem comigo, se assenta comigo, vem aprender comigo, vem passar o dia comigo, senta aqui do meu lado, que eu vou te mostrar onde eu moro, eu vou te ensinar algumas coisas, eu vou passar algumas informações para a sua vida, eu vou dar direcionamento para a sua vida, eu vou conduzir a sua vida. Vem aqui que eu vou te mostrar o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Venha, sente-se com Jesus. Os 2 discípulos foram até Jesus. Interessante que o texto revela apenas um nome dos discípulos, que era André. E quem era o segundo personagem? Interessante que a história e outras fontes vai mostrar que o segundo discípulo era justamente quem escreveu este evangelho. Era João. Então João pode falar com propriedade. O primeiro era André, o segundo era João, que eram discípulos de João Batista e estavam seguindo Jesus. Então João está escrevendo esse evangelho com conhecimento de causa, ele estava com ele. Então o segundo título, ele é o nosso mestre. Olha agora o versículo 41. Olha o que está escrito no 41. Ele diz assim: e achou primeiro o seu irmão Simão, a quem ele disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Quem disse isso foi André, irmão de Pedro, irmão de Simão. Onde que ele aprendeu que Jesus era o Cristo e o Messias? Ele só tinha ouvido o testemunho de João Batista dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. Só que esse André passou um tempinho na casa de Jesus. Depois que ele passou um tempinho com Jesus, ele já identificou Jesus como Cristo, como Messias, como prometido, como aquele que foi prometido nas Escrituras. Ele reconheceu Jesus que era uma Messias, Mashiach, era uma esperança escatológica para um judeu. Sabe o que isso significa? Que eles esperaram por mais de 400 anos por algo. E agora André está falando: encontramos o Messias, Pedro. Ele falou assim: encontramos, ele é a nossa esperança. Aleluia. Então, uma promessa escatológica: Jesus é o nosso Redentor, Jesus é o nosso instrutor, o nosso mestre, mas ele também é a nossa esperança. Ele é a promessa que se materializou, a promessa que chegou. Não é uma promessa que ficou só na conversa, como muitos políticos fazem e nunca cumprem, mas Jesus é a promessa realizada. Jesus chegou. E agora ele diz: André vai e conta a seu irmão Pedro: Pedro, vem comigo, nós achamos o Messias, agora eu sei onde ele mora, deixa eu te levar até ele. Irmãos, é coisa linda esse texto, porque a revelação continua. O quarto título que Jesus recebe está no versículo 45. Acompanha comigo, vai na sua Bíblia, olha lá. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Agora é outra pessoa, lá na Galileia. Natanael, ele olha e fala assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu, aquele de quem os profetas profetizaram. Achamos Jesus o Nazareno, filho do José. Irmãos, sabe o que ele está falando? Da humanidade de Jesus. Jesus o Nazareno. Sobre a humanidade dele, a sua identidade conosco. Jesus se identificou conosco, com a humanidade. Ele se fez carne. Ele veio até nós, ele se aproximou de nós. Então ele está falando de Jesus como a nossa identificação. Jesus agora é nosso vizinho. Jesus agora
anda entre nós. Jesus agora conhece o que nós conhecemos na pele. Ele, como Deus, talvez alguém poderia argumentar, ele não sabe o que nós passamos, ele é Deus, ele está em outra esfera. Mas quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele se identificou conosco. Ele está agora ligado e conectado conosco. Então Jesus é a nossa identificação. Ele é o nosso parente mais próximo, parente mais chegado. Se você continuar no versículo 49, mais um título que Jesus recebe. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Depois que Jesus revela algo sobre a vida de Natanael, ele afirma mais uma coisa: tu és o Filho de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Natanael começa a adorar Jesus. Jesus agora é a nossa adoração, o foco, o objeto da nossa adoração. Você adora, você glorifica, você exalta. Nós exaltamos aqui a Jesus. Apareceu bem grande aqui o nome dele, Jesus. Nós adoramos, nós glorificamos, nós exaltamos, porque ele é o nosso Salvador. Ele é digno de ser adorado. Eu falei um pouquinho antes na EDP sobre pessoas que viram Jesus durante seu ministério. Os magos foram e se prostraram ainda quando ele era bebê. Outras pessoas viram Jesus, como os leprosos se prostravam e o adoravam. Diversas pessoas, a mulher Ciro-fenícia se prostrou aos pés de Jesus e o adoravam. Pessoas vinham até Jesus e o adoravam, porque ele é objeto da nossa adoração, ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser glorificado. Ele é a nossa adoração. Então ele é o Filho de Deus. Aqui Natanael recebeu uma revelação. Só que ele segue, no mesmo versículo ele complementa. Ele não é só o Filho de Deus, mas ele também é o Rei de Israel. Quando você diz que alguém é rei, você está dizendo, ele é soberano sobre aquela nação. Será que Jesus, por um acaso, é o rei da minha vida, da sua vida? Sabe o que significa ser rei? Significa que ele não pede para você as coisas. Significa que ele manda. Significa que ele baixa decreto. Ele não fala encarecidamente, faça isso por gentileza para mim. Não, Se ele é rei, ele tem um reino. Se ele tem um reino, tem leis nesse reino. E nesse reino há uma lei diferenciada. E você está nesse reino. Nós estamos no reino de Deus. Aleluia. Jesus é o nosso rei. Significa que ele é a nossa autoridade. Jesus é a autoridade na nossa vida. Interessante que algumas pessoas têm um conflito. Existe um dilema ético chamado desobediência civil. Deixa eu abrir um parêntese. Isso aqui não está na mensagem. Desobediência civil. O que significa isso? A Bíblia ensina que a gente tem que honrar as autoridades. A Bíblia diz que nós temos que respeitar as autoridades. Mas o que significa desobediência civil? Quando a autoridade vai contra as Escrituras Sagradas, contra a vontade de Deus, a desobediência civil é justificada. É exceção, preste atenção, é exceção. Os apóstolos de Jesus, enquanto estão indo ao templo para a oração, encontram um paralítico na porta formosa do templo. O paralítico pede dinheiro, eles dizem, Pedro e João, não temos dinheiro, não temos prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem levanta e vai glorificando a Deus ao templo. Todo mundo sabia que aquele homem era paralítico. A partir do momento que ele entra saltando e glorificando a Deus, cria-se um tumulto. Começam a pregar sobre Jesus. João e Pedro são levados presos. Diante do tribunal, eles recebem uma ordem das autoridades religiosas que comandavam o templo. A ordem era a seguinte: não falem mais nesse nome desse Jesus. Diante dessa ordem, eles respondem da seguinte forma: julgai entre vós se nós devemos obedecer a Deus ou aos homens. A lei de Deus tem preferência sobre a lei dos homens. Se a lei dos homens conflita com a lei do reino de Deus,
você respeita o reino de Deus. Isso significa que eles cometeram uma coisa chamada desobediência civil. Isso na exceção. E aceitaram as consequências. Se tiver que nos prender, que nos prendam. Mas parar de falar do nome de Jesus, jamais. Ele é a nossa autoridade. Foi Ele quem disse para pregar o Evangelho aqui em Jerusalém. Foi Ele quem disse que era para pregar na Judéia. Foi Ele quem disse que era para pregar na Galileia, na Samaria e até os confins da terra. Foi Ele quem falou para pregar. Então eu vou continuar pregando. Então se tem uma ordem contrária dele, eu não vou respeitar, porque a ordem dele é pregue. Ele é a autoridade sobre a nossa vida. Aleluia. Você e eu, como cidadãos, nós respeitamos as leis. Mas o dia que a lei for contra a palavra, nós vamos respeitar a palavra. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. É isso que a Bíblia ensina. Então Jesus é a autoridade. No versículo 51, está escrito assim: e acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está falando aqui, ele revelou mais um título dele. Agora o próprio Jesus diz: vocês verão o céu aberto. Quem quer ver o céu aberto? Aleluia. O céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo. Descendo e subindo. Tem uma coisa interessante. Porque eles vão descer sobre quem? Sobre o Filho do Homem. Ele se revela como aquele título que apareceu lá em Daniel. O Filho do Homem. O Filho do Homem era um título messiânico importantíssimo, atribuído à divindade. O Filho do Homem, a identificação dele conosco, mas ao mesmo tempo, ele é a nossa mediação. Sabe o que ele está falando? Os anjos de Deus sobem e descem sobre o Filho do Homem. Ele é a ponte que liga o ser humano a Deus. É através da cruz que você tem comunhão com Cristo. Você foi reconciliado com Deus por meio de Cristo. É por causa de Jesus que você tem acesso ao Pai. Porque você pede ao Pai no nome de Jesus. É por causa de Jesus que você é aceito. É por causa do sacrifício dele que nós falamos com o Pai. Então, por causa de Jesus, ele é a nossa mediação. Por isso que está escrito em 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Qual é o nome dele? Jesus Cristo, homem. Irmãos, isso é importante para você que é evangélico. Não é Maria a mediadora. Nunca foi Maria. Volta para o texto. Porque há um só Deus e um só mediador. Está escrito no texto. Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. E qual é o nome dele? Jesus Cristo, homem. Maria não intercede por você. Pedro não intercede por você. José não intercede por você. Confúcio, seja lá o nome que se arrumar, não intercede por você. O único mediador entre Deus e os homens, e o homem, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você quer chegar a Deus? É por meio de Cristo. Você quer ser salvo? É por meio de Cristo. Você quer a salvação, a libertação, a vida eterna? É por meio de Cristo. Ele é o caminho, ele não é um caminho. Ele é a verdade, ele não é uma verdade. Ele é Jesus. O seu nome se chama Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora eu quero falar com você sobre como levar as pessoas a Cristo. Porque uma coisa interessante, que aprendemos dessas lições aqui? Aprendemos que Jesus se revelou com vários títulos, mas diante dessa história eu também posso extrair lições para o evangelismo, para levar pessoas até Jesus, para apresentar o que nós já sabemos, quem é Jesus. Agora, como eu levo as pessoas a Jesus? E aqui a gente tem algumas formas que foram apresentadas aqui, interessantíssimas. Eu tenho o exemplo de João Batista. O que João fez? João deu testemunho público. Eis o Cordeiro de Deus. Ele apontou para Jesus. Ele disse, eu estou aqui batizando, mas o Cordeiro é ele. Eu estou aqui fazendo o que ele me mandou fazer, mas ele, importa que ele cresça e eu diminua. Então, uma das grandes formas que a gente pode fazer é pelo testemunho. Então, jamais desista de apresentar Jesus para as pessoas.
Foi João quem apresentou. Falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Olhou para os seus 2 discípulos e falou: André, João, está vendo aquele ali? Ele é o Cordeiro de Deus. Apresente as pessoas. Não desista. Às vezes você fala assim: ah não, estou cansado de falar, estou cansado de pregar, estou cansado de falar com aquela pessoa. Não desista de apresentar as pessoas a Cristo. João fez isso e surtiu efeito, porque essas pessoas foram atrás de Jesus, foram seguir Jesus, passaram a ser discípulos de Jesus. Então você não deve desistir. Então quantas vezes, às vezes a gente quer o holofote. João poderia dizer: eu sou profeta, estou aqui batizando. Mas ele se contentou com voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João diminuiu para que Jesus crescesse. Será que a gente está disposto, às vezes, a diminuir para que Jesus cresça? Então jamais desista de apresentar as pessoas para Jesus. O Espírito Santo está trabalhando. Ele vai convencer. Ele vai atuar naquela vida. Deixa eu te apresentar mais um exemplo. O exemplo de André. Enquanto João Batista está fazendo uma proclamação pública, eis o Cordeiro de Deus, contando para as pessoas, está ali o Cordeiro de Deus. Proclamando de forma mais abrangente. André chega para o seu irmão, para a sua família, para o seu familiar. Ô Simão, eu encontrei o Messias. Você já ouviu falar? Quem já ouviu uma pregação sobre André? As pregações de André. O livro de André. Até existe um apócrifo, mas não está na Bíblia. Quem ouviu que André? Onde está a proeminência de André? Você já ouviu falar de Pedro, a pregação em Pentecostes, 3.000 almas se converteram, o paralítico e tantas coisas. A sombra de Pedro curando, Pedro toda hora lá. Pedro, tu és Pedro sobre esta pedra. Mas e André? Cadê o André? Quem é André? Ele não é anônimo porque o nome dele está aqui. Mas cadê André? Com o microfone na mão, no holofote, pregando. O André está lá no bastidor, falando com seus familiares. Está lá nos bastidores. Você vai ver André levando Pedro até Jesus. Você vai ver André encontrando um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Você sabe quem foi que achou no meio daquela multidão um menino com 5 pães e 2 peixinhos? Foi ele, foi André. Ele achou o menino. André não pode fazer nada, mas ele levou para quem pode. Levou, entregou o menino com 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus. 5 pães na minha mão, na mão de André, não fazia nada, não fazia diferença. Mas ele levou para quem podia resolver, Jesus. André talvez não soubesse pregar, talvez André não tivesse tanta oratória, mas André falou: Pedro, vem comigo que eu vou te mostrar um que vai te contar tudo. Eu não sei pregar, mas vou te levar para um que sabe. Eu não sei falar, mas eu vou te levar para um que sabe. Vem aqui. E ele trouxe ele para Jesus. Em outras ocasiões, André também aparece resolvendo as questões nos bastidores. Não imagine que você não é importante. Você é importante, a obra de Deus tem lugar para todos. Se você não está com o microfone, não importa, você continua fazendo a obra de Deus, porque você também é importante na obra de Deus. Você também é importante no reino. Você também faz a diferença. Esse homem fez a diferença. Então o que eu aprendo com isso? Que nem sempre pregar para a multidão vai fazer a diferença. Mas tem uma coisa. Esse trabalho que você faz no bastidor, ele faz a diferença. Aleluia. A obra de Deus está cheia de pessoas anônimas que trabalham nos bastidores. Aliás, mais pessoas trabalham nos bastidores do que nos holofotes. Muito mais. A equipe que está por trás de tudo é muito maior do que a equipe que está aqui na frente. Terceiro exemplo, o exemplo de Natanael. Filipe e Natanael. O que acontece? Filipe, ele foi chamado por Jesus. Quando Jesus chegou na Galileia, Jesus chamou Filipe e falou: vem e me segue. Filipe larga tudo e segue Jesus. Filipe entende quem Jesus é. Mas agora Filipe, enquanto André chamou alguém da sua família, Filipe agora vai chamar os seus amigos. Natanael, eu encontrei
o Messias. Eu encontrei aquele que está escrito por Moisés, os profetas, aquele de quem eles falaram. Eu encontrei, vem comigo. Aí começou uma objeção. Jesus Nazareno? Por um acaso, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Daquele lugar? Não acredito. Aquele não usou argumento teológico. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu não vou te convencer com argumentos teológicos. Eu não vou falar termos gregos para você, nem hebraicos. Mas vamos fazer o seguinte, vem comigo. Vem e veja. Vem e vê. Vem comigo. Você mesmo vai ver. A pessoa não quer crer, não quer aceitar, não aceita, não acredita. Ok, fala para ele, vem comigo. Vem você. Olhe com seus próprios olhos. Veja, experimente Jesus. Então, quando os seus argumentos falharem, traga as pessoas para Jesus. E saiba que Ele fará a diferença. Às vezes a gente fica preocupado. Houve épocas, nós somos pentecostais, você entende o que eu vou falar. Em alguma congregação, onde você deixa o espaço maior para a manifestação do Espírito, algumas igrejas chegam até a ser um pouco desorganizadas. E às vezes você chega lá e o pessoal nem entende que está pregando, que tem um irmão dando glória a Deus muito alto e outro fazendo não sei o quê. E aí você fica preocupado, eu vou levar essa pessoa, ele é um médico, ele é um não sei o quê e tal. E ele vai chegar lá, ele não vai entender nada, porque o irmão lá, o fulano de tal, a cada duas palavras ele dá um glória. A cada tal ele dá um aleluia. E não sei o quê, ele fala em línguas e tal. Se eu levar essa pessoa lá, ela vai ficar constrangida e tal. Irmão, fica tranquilo. Pode trazer, mesmo na congregação onde os irmãos estão fazendo isso, não importa, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai operar. É o Espírito Santo quem vai convencer. É o Espírito Santo quem vai tocar. É o Espírito Santo quem vai fazer a diferença. Às vezes você está preocupado, hoje eu não vou levar não, porque o pregador não é muito conhecido, não. Só vou levar no dia do Cláudio Duarte. Só vou levar no dia do fulano. Irmão, quero te dizer uma coisa, convida as pessoas para me ouvir também. Não precisa ser o Cláudio Duarte. Convida eles para vir aqui quando for eu. Amém? Quando for o pastor Henrique, quando for o pastor Tony, quando for o pastor Dário, convida. Só vai convidar se for Cláudio Duarte, se for Camila Barros. Irmão, Jesus também usa vaso de barro. Amém? Jesus usa vaso de barro. Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Aleluia. E sabe o que aconteceu aqui? O Natanael ele era cético, duvidava. Quanta gente duvida. Mas eu quero dizer para você, mesmo duvidando, pode vir, Jesus vai fazer a obra. Ele vai fazer a obra. E eu quero caminhando aí para o final. São 4 dinâmicas do reino. Eu vou repetir algumas coisas, só para você fixar. 4 dinâmicas do reino. Para você entender na questão do evangelismo. Charles Swindoll, que é um grande teólogo americano, ele escreveu e resumiu em 4 etapas, 4 passos, essa questão do evangelismo. Ele falou assim, a gente tem que fazer o evangelismo em massa. A gente tem que continuar fazendo evangelismo em massa. Alguém fala assim, não, o mundo mudou. Agora, a forma de evangelismo tem que ser só no one-on-one, só no 1 a 1, só aqui, ó, tete a tete. Calma, não é só isso. Tem que continuar fazendo o evangelismo em massa. Porque João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus, proclamou para quem vinha descendo nas águas, eu não sou digno, ali está. E ele apontou para Jesus. Ele fez o evangelismo em massa. Como que esse evangelismo em massa é feito hoje? É proclamado de forma pública, aqui no púlpito, na rede social, na internet, no YouTube, não importa. Na rádio, na TV. Use evangelismos em massa, continue evangelizando. A igreja não pode falar, vamos usar apenas uma forma de evangelização. Não, façamos e usemos todos os recursos à disposição. Então ele fala, faça o evangelismo em massa.
use suas redes sociais, use o que você tem em mãos para evangelizar pessoas. Então, o primeiro modelo é o modelo de João Batista. Você fala para as massas, para muita gente. O segundo modelo é o modelo de André. Fale com seus familiares. Talvez você esteja cansado de falar com a sua família, mas fale com eles. Apresente Jesus para a sua família. Se eles não conhecem Jesus, fale com eles. Ah, mas eles são isso, eles são aquilo. Mas Jesus morreu por eles. Saiba que Jesus morreu por eles. E André, ele fez isso e levou Pedro para Jesus. É interessante, porque quando ele leva Pedro para Jesus, o nome dele é Simão. E Simão, se você olhar a história dele, ele é uma pessoa instável. Ele tem altos e baixos. Um dia ele está lá em cima, outro dia ele está lá embaixo. Simão é impulsivo. Ele não é constante. Mas sabe que Jesus olhou para ele no primeiro dia e falou: seu nome não é mais Simão. Agora tu és Cefas. Em aramaico. O teu nome é Pedro. Tu agora é rocha, é pedra. Fragmento de pedra, tirado da pedra. Você agora não é mais uma pessoa instável. Tua vida vai mudar. Quando você encontra Jesus, a tua vida vai mudar. Quem era Pedro antes de Jesus, quem é Pedro agora com Jesus? Jesus um dia virou para ele e falou assim: o dia que você se converter, você vai fortalecer os teus irmãos. Eu vou usar a tua vida. Alguém vai dizer: mas Pedro, justo ele que negou Jesus? Sim, Jesus usou esse que negou ele para fazer grandes coisas. E foi ele. Terceiro tipo de evangelismo. Então, o primeiro é em massa, o segundo é o pessoal, com a sua família. O terceiro é o dos contatos, a sua rede de contatos. Aqui, Filipe usou sua rede de contatos e falou com Natanael: traga também seus amigos, não só sua família. Traga seus amigos à casa de Deus. Fale de Jesus para eles. Apresente Jesus para a sua lista de contatos. Então, o terceiro modelo é o modelo dos contatos. O quarto modelo é o modelo por meio da palavra. Porque você vai encontrar nos versículos 45 a 51, ele dizendo: porque está escrito que ele é o cumprimento da profecia tal, está escrito em Moisés, está escrito nos profetas, então apresente a palavra. Então também o modo de evangelismo pela palavra. Esses são alguns dos modelos. Vamos para algumas aplicações práticas e eu encerro. Irmãos, é fácil ocupar o segundo lugar? Não, não é fácil. Então, em alguns momentos, como fez André, nós temos que diminuir, como fez João Batista, diminuir para que ele cresça. O André se colocou no segundo lugar para que o seu irmão crescesse. Você já ouviu falar quem evangelizou Moody? O maior evangelista do século XIX? Foi o professor da EBD, que foi lá no trabalho dele, na sapataria, e falou com ele de Jesus. Você não sabe nem o nome dele. Porque a gente quase nunca ouve falar de quem está no bastidor. Mas Moody tem comentário bíblico, tem instituto bíblico, tem não sei o quê, tudo é Moody. Evangelista americano do século XIX, que você ouve falar no século XXI. Você ouviu falar quem evangelizou Billy Graham? Você vai olhar, qual ministério? Billy Graham se tornou o maior evangelista do século XX. E você não sabe quem evangelizou ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa quem foi, se está em segundo, terceiro, quarto, quinto, último lugar. O importante é que Deus fez a obra e está usando Pedro para ganhar 3.000. Está usando Moody, está usando Billy Graham e está usando cada um de nós, independente de quem nós somos. É uma semente que nós plantamos. Se ele não pregasse, a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Então, o nosso papel, a nossa função é pregar. Quando faltar palavras, faça esse convite. Vem e vê. Esquece a teologia de vez em quando. Vem e vê. Vem e vê. Deixa eu te apresentar Jesus. Vem e vê. Vem e vê. Convide as pessoas. Não queira dar uma aula de teologia para eles. Vem ver.
Traga ele, traga. E Jesus faz a obra. E tem uma outra coisa importante. Jesus te vê debaixo da figueira. Deixa eu te contar uma coisa. Natanael se maravilhou quando Jesus falou assim: te vi debaixo da figueira. Debaixo da figueira é na hora da sua intimidade, quando ninguém está olhando, quando ninguém vê, Ele te vê. Ele está te vendo nas horas de dificuldade, nas horas mais difíceis. Jesus te vê. E Jesus pode e tem a palavra certa, para a hora certa, na hora da sua maior dor, na hora da sua maior dificuldade. Então saiba que Ele está no lugar secreto, fazendo algo por sua vida. Então eu quero que você convide pessoas, traga eles para a casa de Deus. Traga vidas para ouvirem o Evangelho de Jesus. Testemunhe de Jesus. Seja você essa pessoa. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Convido a igreja a colocar-se em pé. Quem é Jesus? Aleluia. O encontro com Jesus mudou a minha vida. O encontro com Jesus mudou a vida de muitos de vocês. Eu tenho certeza que o encontro com Jesus, a sua vida era uma antes de Jesus, a sua vida é outra depois com Jesus. Aqui eu dei alguns exemplos, mas eu quero dizer que hoje, Jesus quer conectar o céu e a terra. Se você já ouviu muito sobre Jesus e não tomou a decisão de entregar a sua vida a Ele, hoje é o dia. Jesus é diferente de qualquer outra religião. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O único que pode te conectar a Deus é Jesus Cristo. Por isso eu quero fazer 2 convites agora. O primeiro é se você nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Hoje eu estou apresentando Jesus para você por meio da palavra. E eu quero saber se você quer vir aqui receber uma oração. Dê um sinal com a sua mão para eu te identificar. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã? Que chegou aqui e ouviu a palavra e quer entregar a sua vida a Jesus? Vem aqui e nós vamos orar por você. Jesus vai conectar a sua vida aos céus. Aleluia. Glória a Deus. Segundo convite. Se você já serviu a Jesus, sabe exatamente do que eu falei aqui, mas por algum motivo você se afastou. Hoje é o dia de voltar à casa do Pai. Hoje é o dia de voltar a ter relacionamento com Jesus. Eu quero fazer mais uma pergunta. Se você já serviu a Jesus, quer voltar hoje? Levante a sua mão, deixa eu ver. Há alguém nesta manhã? Ajude aí se você conhece. Se você conhece alguém do seu lado, fale com ele. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Glória a Deus. Fica uma dica para o próximo culto. Convide mais pessoas para vir ouvir sobre Jesus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.